Bom dia, meus queridos alunos, espero que estejam todos bem. Nós iniciamos a aula passada sobre Aristóteles, fiz uma pequena introdução, sobre esse filósofo grego, mas antes da gente falar dele, a gente precisa retomar dois filósofos pré-socráticos. Aqueles filósofos da natureza, aqueles filósofos que observavam a natureza para tentar responder à origem das coisas, a origem da vida. E dois desses filósofos muito importantes para a gente compreender tanto a filosofia do Platão, que nós já vimos, quanto a filosofia de Aristóteles, é o Parmênides e o Heráclito. O Parmênides, ele vai trazer para a gente a ideia de que o movimento, a transformação das coisas desse mundo é uma ilusão. Que por trás das transformações existe algo que é estático, algo que é. Esse algo que é a essência da coisa. A essência é aquilo que a coisa é, a coisa em si. Por exemplo, a gente tem uma semente. Nessa semente, nós vamos plantar essa semente no solo e ela vai se transformar numa árvore. Então, existe nesse germinar da semente todo um movimento que transforma a semente em árvore. O que o Parmênides vai dizer para a gente é que por trás da semente existe uma essência, aquilo que torna a semente ser aquilo que ela é. Por exemplo, uma semente de jabuticaba, a essência de uma semente de jabuticaba é um pé de jabuticaba. Uma semente de jabuticaba não vai dar uma árvore de goiaba. Uma semente de jabuticaba dará uma árvore de jabuticaba. Então, a essência é aquilo que a coisa é. Nós, por exemplo, a nossa essência é ser humano. Mas a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai se transformando. O nosso corpo mesmo. Nosso corpo, as nossas emoções. Então, se a gente for lá na nossa origem, em que a gente era lá um óvulo da nossa mãe, um espermatozoide do pai, que se unem, e trazem para a gente aquilo que nós somos, o nosso corpo, isso então nos faz humanos. Nós não seremos pássaros. Infelizmente, eu queria ser um passarinho. E não seremos outro animal, A gente vai ser humano. Então, é isso que o Parmênides diz, que o ser é e o não ser não é. No sentido de que aquilo que a coisa é, não tem como ela ser outra coisa sem ser ela mesma. Então, pensando nisso, eu vou propor como atividade para vocês hoje, vocês pegarem uma sementinha de feijão e plantar essa sementinha de feijão no algodão, na água. Vocês molham bem esse algodão, coloca num copinho e deixa a semente de feijão lá. E aí vocês vão observando ao longo da semana como ele vai germinando, como ele vai desabrochando. Quem quiser pode fazer um desenho, quem quiser pode fazer uma poesia. Vocês fiquem à vontade para desenhar, Vocês ficam à vontade para observar a germinação desse feijãozinho que vocês vão colocar dentro de um algodão úmido num copo, tá? Se tiver aqueles copos descartáveis,
melhor. Mas se tiver uma xicrinha de café, na verdade, se tiver a xicrinha de café é melhor, porque daí a gente não usa o copo descartável, né? Que vai gerar lixo aí para a humanidade. Então, se tiver aquelas xicrinhas de café, coloca na xicrinha de café mesmo, com o algodãozinho molhado e o feijão, tá bom? Para a gente perceber que esse pé de feijão, ele vai dar feijão e não vai dar outra coisa. E o outro filósofo, que é o Heráclito, ele vai dizer ao contrário do Parmênides. O Heráclito vai dizer que a vida é movimento, que a vida é transformação, né? E que qualquer coisa que fique parada, na verdade, é uma ilusão. Então ele está discordando do Parmênides, está falando ao contrário daquilo que o Parmênides está dizendo. O Heráclito vai dizer para a gente que tudo na vida flui, tudo na vida se transforma. Nada permanece igual por muito tempo. E que as coisas, ela tem um devir. O devir é aquilo que ela vai ser, o vir a ser. Então, por exemplo, voltando, né? A semente, ela não é só uma semente, né? O vir a ser da semente é a árvore, né? E o Heráclito vai dizer o seguinte, uma frase muito bonita para a gente compreender esse pensamento, que ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Primeiro porque quando a gente pisa pela segunda vez no rio, nós já nos transformamos. As células do nosso corpo, elas morrem a todo instante para outras nascerem. Então, nós perdemos os fios de cabelo constantemente, a nossa saliva muda constantemente, então a gente está fluindo sempre. Então, quando a gente entra no mesmo rio, que eu piso no rio, saio e piso de novo no mesmo rio, nós já não somos o mesmo e o rio já passou. A água já foi, aquela primeira água que a gente pisou já está lá na frente, né? Então, esses dois filósofos são muito importantes para a gente entender tanto o Platão quanto o Aristóteles. O Parmênides, dizendo que o movimento é uma ilusão, que por trás de todo movimento existe uma essência, uma coisa em si. E o Heráclito, discordando do Parmênides, dizendo que na verdade não há nada parado no mundo, que tudo está em transformação o tempo inteiro. E você, o que você acha? Quais dos dois você acha que está certo? O Platão vai dizer que os dois estão certo. Ai, minha Nossa Senhora, mas como assim dois pensamentos tão diferentes está certo? Então, aí o Platão vai dizer o seguinte: ah, gente, o Parmênides, ele está falando do mundo das ideias. Lá no mundo das ideias, da alma, nada muda. Lá no mundo das ideias está a beleza em si, o bem em si, o bom em si, a justiça em si, e elas são fixas e eternas, elas não mudam. Então o Parmênides, na verdade, o Platão vai dizer, o Parmênides ele está dizendo lá do mundo das ideias. Enquanto que o Heráclito, ele está dizendo sobre esse mundo. Esse mundo, sim, é transformação. A matéria, ela está sempre mudando. O nosso corpo, ele está mudando o tempo inteiro, desde quando a gente era uma sementinha até a gente ficar velhinho. Ele vai se transformando, né? Então é isso que o Platão vai dizer. Tanto o Parmênides quanto o Heráclito estavam certos, só que eles estavam falando de coisas diferentes. Um estava falando das coisas desse mundo material e o outro estava falando do mundo imaterial, do mundo das ideias. E para não ficar muita coisa para hoje, a aula que vem eu retomo o Aristóteles, que vai trazer também essa influência do pensamento do Parmênides, do Heráclito e do Platão.
Mas para a tarefa, então, vocês fazem a experiência da sementinha de feijão no algodão para vocês verem esse movimento que é a vida acontecendo diariamente. Acho tão lindo isso, gente, a vida desabrochando, a semente germinando, né? Como que pode uma sementinha tão pequenininha virar uma árvore gigante, né? E olha só que lugar lindo que eu tô. Eu moro num sítio. Olha só quanta árvore que tem. Aqui do lado, ó, tem uma árvore de jabuticaba. Essa daqui é um pé de canela, acreditam? Que delícia! E lá no fundo, ó, jabuticaba. Tem um monte de árvore aqui de frutas antigas, assim. Quando tudo passar, quem sabe vocês não vêm me visitar aqui, né? Fazer uma excursão e a gente aprender na natureza, observando, igual o Aristóteles falou, né? Da gente aprender caminhando na natureza. Vai ser lindo, vai ser muito gratificante para mim recebê-los aqui. Quem sabe, né? O ano que vem a gente faz essa experiência. Tá bom, meus amores? Um beijo no coração de vocês. Estou aqui lembrando de vocês sempre, sempre pensando assim em dizer coisas bem positivas, de esperança, de que tudo vai passar, né? Vamos lá acreditar no Heráclito, de que tudo flui, de que tudo passa, e tudo virá para o melhor, né? Nós com certeza nós sairemos dessa pandemia mais fortalecidos, mais humanos, né? Cuidando melhor da gente, cuidando melhor da nossa família, dos animais, da natureza, não é mesmo? Então, um beijo grande para vocês e façam as atividades. A prova mensal, ela é a soma de todas as atividades que a gente fez durante esse bimestre, e a prova bimestral, a nota da bimestral é a revisão sobre Platão, que eu mandei para vocês a aula retrasada, tá bom? Então fiquem atentos a isso e um beijo grande e a gente vai se falando, qualquer coisa vocês me escrevam, tá? E eu respondo. Um beijo, meus amores. Até a próxima aula.